Vamos lá, o Alex Carlos, ele fala: o que vocês podem dizer sobre o enorme desserviço feito por Ricardo Felício no antigo programa do Jô? Isso confirma que a mentira anda mais rápido? Ricardo Felício? Ricardo Felício foi ele era um climatologista da USP e ele foi fazer uma entrevista no Jô, cara, já deve ter uns 15 anos, falando que mudança climática não existe. Ah, é? Isso causou um estrago que perdura até hoje. Isso causou um estrago que perdura até hoje, porque ele tinha... Na verdade, a mudança climática existe, mas que a causa não era antropogênica. Ele vai falar... Antropogênica, humana? Humana. Tá. Ele vai falar que o clima mudou ao longo da história, isso é uma verdade, ele pega uma verdade científica, e aí ele vai falar que o que a gente tá vendo agora não tem efeito do homem, e o que a gente tá vendo acontecendo agora é um processo natural de mudança climática. E ele dá essa entrevista no Jô, e essa entrevista é muito importante porque ela dá origem ao movimento de negacionismo climático no Brasil, que vai resultar em a gente ter um ministro do meio ambiente que negava a mudança climática durante o governo Bolsonaro. Que era o Ricardo Salles, que hoje é deputado... Deputado? Não sei o que o Ricardo Salles é hoje. Mas essa entrevista é extremamente controversa e negativa. E aí, de novo, a gente pode trazer números, tá? Até 2020, a gente tinha 3.000 artigos falando sobre mudança climática, certo? Mentira, tinha 3.300 artigos falando sobre mudança climática. Desses 3.300, 300 falavam que a mudança climática não tinha nada a ver com a humanidade e 3.000 mostravam através de dados e experimentos que a mudança climática tinha influência do ser humano. Aí eles foram fazer a análise dos 300 artigos. Desses 300 artigos, 80% tinham problemas de método. Então, o que a gente sabe hoje e isso é uma verdade que ela é indiscutível na maioria dos... Você sempre vai ter a síndrome de Galileu de alguém que sabe mais que os outros. Mas existe uma influência humana na mudança climática e isso é indiscutível hoje. Então, não há dúvida dentro da academia de que a gente queimar petróleo nos últimos 150 anos acelerou um processo de mudança climática como nunca visto na história do planeta. Então o clima já foi mais quente, o clima já foi mais frio, o clima já foi mais seco, o clima já foi mais úmido, o clima já foi tudo que você puder imaginar. Mas num período de 150 anos, isso nunca aconteceu. Então uma mudança grande acontece em 20 mil anos, não em 150. Entendi. E voltando, a melhor explicação que a gente tem para o fenômeno que está sendo observado é a queima de petróleo causada pelos humanos. E o Felício, ele foi criminoso nisso, ele foi afastado da USP, ele foi porque ele negava a ciência que mostrava para ele com explicações que não eram boas explicações. É triste porque as explicações que ele dá do antes são muito boas, das variações pelas quais a Terra passou, de temperatura, era bem legal. Só que daí ele erra nessa questão de o que está acontecendo agora, com esse aumento de temperatura média da Terra muito mais acelerado. E aí ele falando que não, que isso era natural e estava tudo bem. E o problema que isso gera, porque se isso é natural, e aí? É como se a gente não pudesse fazer nada. Só que a gente pode, já que nós somos os causadores, então a gente pode tomar ações que minimizariam isso. E tem uma coisa que a gente sempre fala que as pessoas ficam meio chocadas. Você acha a mudança climática importante? Claro. Você conhece um humorista chamado George Carlin? Claro. O George Carlin, ele falava sobre esses assuntos na década de 80 e na década de 90. E o George Carlin fala uma coisa que eu acho muito marcante. O problema da mudança climática é do Vilela. O mundo vai continuar existindo independente de qualquer coisa. Já aconteceu muita coisa pior que a gente no planeta. Já caiu um meteoro que matou 99% das espécies. Já teve mudanças climáticas, já teve erupção de vulcão, já teve um monte de coisa. Quando a gente fala de mudança climática, é claro que a gente fica com pena dos bichos que estão desaparecendo, das plantas que estão desaparecendo, dos outros organismos. Mas o planeta tá amarradão. Ele já tem 5 bilhões de anos de história. Ele vai existir mudar só a cadeia alimentar aqui. Isso, cara. Então, assim, quem vai sofrer com mudança climática é a gente que tá no planeta. Então, a gente falou ano passado durante... George Carlin. George Carlin, espetacular. Eu adoro os programas dele, muito foda. Aquele texto sobre Deus é muito forte. É muito forte. É uma porrada atrás da outra. Tem um cara que você ama, que se você pecar, ele vai te jogar num
poço de lava quente que você vai queimado eternamente, mas ele te ama. É muito bom, cara, esse texto é maravilhoso. E nesse que você está falando, ele vai falar que nós somos muito pretensiosos de, sabe, falar assim, nossa, eu tô preocupada com os outros bichinhos, eu tô preocupada com a natureza, eu tô preocupada com o planeta. O planeta não tá nem aí pra você. Você que tinha que estar se preocupando. E eu acho que tem uma coisa que ocorre também, a pessoa que pega o artigo científico de estimação. Como a população em geral não sabe interpretar um artigo científico, tem artigos bons e artigos ruins. Muita gente acha que todo artigo científico que tá falando é certeza. Então eu me agarro a esse e falo, olha, eu tenho embasamento no que eu falo. Não, tem artigos que são uma porcaria, como o exemplo que o Emílio falou lá do ozônio, que foram 4 pessoas, ou seja, um péssimo artigo. Na academia, ele é descartado e vida que segue. Mas na população, a pessoa pega isso e fala, olha, artigo científico, e pronto, e todo mundo acredita. A pessoa nem lê, porque todo mundo sabe interpretar aquilo. Então, assim, a gente tem que compreender que na ciência não é o individual que tem força, é o coletivo. A ciência é uma construção coletiva. Se eu fiz um teste e funcionou comigo aqui, isso é uma coisa individual. Mas esse teste, para ter credibilidade, tem que funcionar com o mesmo cientista fazendo lá em outro país, em outro continente. Quanto mais cientistas fazendo 2 mais 2 é igual a 4, mais fica evidente que 2 mais 2 é igual a 4. O problema, às vezes, é um caso isolado de um cara que, seja por fama, seja por vieses, fala, não, mas a mim, o meu 2 mais 2 deu 5 e faz livro falando que deu 5 e cria conteúdo falando que deu 5. Esse é meio que um lobo solitário, mas ele consegue ter muito apelo da população, porque muitas pessoas se agarram nessas explicações, às vezes explicações mais sensacionalistas, mais sedutoras, de um cara que vai se corrompendo. Mas, geralmente, o coletivo funciona mais na ciência e cabe ao divulgador científico passar essa interpretação de artigo. Então, se você não sabe se o artigo funciona ou não, se esse artigo tem credibilidade ou não, procure um divulgador científico falando sobre esse assunto, que ele vai ajudar a filtrar essa resposta. É mais ou menos isso? Ok. Tá. É importantíssimo, porque pensa assim, no fim, as pessoas não têm acesso aos artigos científicos. Não, papers, né? essas coisas. Não, quem consegue ver tá um tudo em inglês também. Tá em inglês e até um tempo atrás era muito difícil, mesmo na internet, ter acesso a eles. Vários, assim, você não tem acesso, é só dentro de universidades que você consegue ter acesso ao artigo. Então, a pessoa não tem acesso ao artigo, não é meio que o artigo de estimação da pessoa, mas aí a gente tem que pôr a culpa também na gente, né? Como que essa informação chegou até a pessoa? Quem contou e como contou? Porque eu posso pegar e só falar dos 300 artigos que negam mudança climática e falar, eu me baseei em artigo científico e não aponto os erros que ocorrem nesses artigos. Ou eu posso ser o divulgador que consegue olhar, né, os problemas dos 300 artigos e ver que os outros 3.000 artigos são muito bons, estão muito bem elaborados, tem um desenho experimental ok, e passar essas informações. Tem muito disso também, de como o divulgador, seja ele um jornalista, um biólogo, um climatologista, qualquer um, como que ele passa essa informação? Como que ele também tá escolhendo as fontes dele? A gente diversas vezes, né, pega e sai um artigo novo. A gente só vai falar o que saiu no artigo, a gente vai debater em cima e fazer o que os artigos também fazem, que é o que a gente já sabe a mais em relação a esse assunto. Que isso é a ciência. E na divulgação a gente também tem que fazer isso. Não é pegar um artigo só e falar, olha, acabou de sair esse artigo e a gente vai debater só isso. O próprio artigo já vai ter feito uma discussão, mas a gente também pode pensar em outros artigos e trazer isso pra roda. Perfeito. Era isso que eu tinha pra dizer hoje. Não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal. E não esquece que a gente tem produtos incríveis para vender lá na Blá Blá Lojinha. Inclusive com camisetas novas. Então, se você tem interesse nessas camisetas que estou aqui usando, essa camiseta do Anthropocene Park aqui, gente, ficou espetacular. Isso aqui é uma galinha, um esqueleto de galinha. Pirulinha me ajudou a fazer esse esqueleto. Tem um detalhe aqui embaixo de extração de petróleo. E é uma piadinha, uma piadoca, é claro. Aí tem a camiseta Evolution, tem a camiseta do café, tem a camiseta de mulheres cientistas que constroem o futuro. Então, aproveitem e entrem lá na Blá Blá Lojinha, tá bom? Falou, valeu e... tchau.